Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos, ouvir cada testemunho, né? Ler os testemunhos. É maravilhoso a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? E lembrar, né, daquilo que Deus fez, porque quando a gente começa a pensar em um ano atrás, né? Há muita expectativa, muita aflição, mas o Senhor nos sustentou, né, esse ano todo, né, e há muitas preocupações por conta das guerras que não terminaram, né? A gente, digamos, passou de não ser tão noticiada, mas as guerras não terminaram, e tantas outras dificuldades, elas não terminaram, mas o Senhor continua nos sustentando. Amém? E esse é motivo de alegria. Quando comecei a estudar sobre os textos da passagem, né, nós vamos estar meditando em Provérbios capítulo 3, né, que ele tem praticamente todos os textos bases que nós vamos falar, ele é um resumo, né? O capítulo inteiro de Provérbios, capítulo 3. Então, meditei sobre algumas coisas, sobre aquilo que Deus tem feito, né? Sobre a fartura, sobre a abundância, sobre celeiros, né? O Senhor tem falado bastante sobre celeiros, sobre aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, né? O que você tem guardado das palavras de Deus? Qual o tesouro que você tem guardado no seu coração? Né? Como você tem administrado os celeiros? Como você tem administrado aquilo que Deus te deu? Né? Então, esse é um dos pontos, né, que o Senhor vem falando comigo. E a respeito também, né, desse tempo de reflexão, né, que normalmente acontece para final de ano e ano novo. Os pensamentos, projetos, tantas coisas, né? Deus criou o sol, né, a luz, luminares, para tempos e estações, como a gente vê em Gênesis. Então, nós percebemos que por mais que o homem tentou modificar e estabelecer o seu próprio tempo, o homem acabou fazendo o calendário solar. Por quê? Porque ele percebeu que Deus fez assim. Então, quer o homem queira ou não queira, as coisas vão funcionar de acordo com o calendário solar e as estações do ano. Então, o ano novo poderia ser comemorado em qualquer início das 4 estações, mas a gente tem 4 estações, né? O ano novo poderia ser na primavera, poderia ser no verão, como o nosso calendário aqui no verão, né, no hemisfério sul, mas no hemisfério norte é inverno, eles começam no inverno. Né? Poderia ser na primavera, como em Israel, como a gente vê, o ano novo judaico é na primavera, né? Poderia ser no outono, poderia ser em qualquer tempo de comemoração das 4 estações. Por quê? Porque é quando nós completamos as estações de plantio e de colheita, né? De toda a semente na terra, né? O homem tentou mudar os dias de plantio, os dias de colheita, mas não tem jeito, ele descobriu que, né, na primavera tem que plantar tais frutas, tais sementes, e o homem foi descobrindo, né? O homem não inventou, o homem descobriu aquilo que Deus fez. Né? E cada vez que nós começamos a perceber como Deus criou as coisas, né? E quando a gente vê muitas pessoas falando sobre o ano novo, todo mundo diz, feliz ano novo, que você seja cheio de saúde, de paz, de alegria e tal. A gente quer e deseja coisas boas para todas as pessoas que nós conhecemos, amém? Não é isso? Então, a gente sabe da realidade, da dificuldade, que todo mundo vai ter que trabalhar muito para essas coisas acontecerem, né? A realidade é essa, né? Todo mundo tem que
semear, trabalhar muito, né? Não vai ter, não, você não vai ter o pão se não trabalhar por ele, né? Então, são coisas que a gente são óbvias, né? Mas para quem está crescendo, para as crianças, às vezes não percebe o óbvio que você precisa trabalhar para ter o seu pão, né? Muitas pessoas não têm, nós estamos vendo uma sociedade de consumo, e também consumindo mais lazer, prazer, né, e outras coisas que estão esquecendo do básico, que com o suor do nosso rosto nós comemos o nosso pão, né? Então, e quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, a gente percebe o quê? Que as pessoas, né, que a sociedade, que o homem deixou o básico de honrar a Deus, de buscar a Deus, né? E entender que é fundamental conhecer a Deus. Então, dentro dessa palavra, nós vemos algumas coisas sobre a fartura, sobre a felicidade, sobre aumentar os dias, né? Então, nós queremos ter um caminho onde o caminho seja de bênção, onde você tenha vida longa, uma vida com saúde, próspera, cheio de alegria, mas tudo isso Deus planejou para o homem quando o criou e plantou um jardim para que já tivesse todas as condições para que o homem, em toda a sua necessidade, fosse atendida. Então, Deus criou, né, o jardim, colocou rios, né, saiu lá um rio do Éden que tinha 4 braços, 4 grandes rios que regavam a terra. Então, colocou toda a sorte de árvores frutíferas, né, os animais. Então, Deus proveu todas as coisas para que o homem tivesse sustento em todas as estações, né, do ano. Então, Deus já criou todas as coisas para o nosso sustento, né? Só que o caminho do homem, ele foi fazendo e agindo de tal maneira onde ele deixou de ter a provisão garantida, que Deus já tinha garantido. Deus garantiu, né? Então, nós vemos por que nós podemos confiar em Deus. Porque Ele já criou todas as coisas para cooperassem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E isso está escrito em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, por isso, nós temos a confiança e buscando ao Senhor. E aqui nós vemos um recado, né, de um pai para um filho, o livro de Provérbios, falando, né, e aqui como Deus aconselhando a cada filho. Então, quando nós começamos a ver o livro de Provérbios, nós vemos Deus aconselhando, né, e cada conselho nós vemos nessa passagem o quanto nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados. E aqui nós vemos o quanto Deus quer que nós sejamos abençoados, né? É maravilhoso, né? Nós temos aqui 2 gestantes, temos aí filhos pequenos, né? Meus netos, né? Olha, é uma bênção, né? E toda hora a gente olha para os filhos e nós queremos coisas boas, né? Que eles desfrutem de coisas boas. E isso só é possível verdadeiramente com toda a família seguindo os caminhos do Senhor. Essa é a verdade. Por mais que a gente queira que todas as pessoas sejam felizes, né, elas só vão ser felizes se todas estiverem no caminho do Senhor, né? Por quê? Porque Deus proveu tudo aquilo o que é necessário, tanto para o corpo, quanto para a alma, quanto para o espírito. Amém? Então, muito se fala da prosperidade para a alma, para garantir todo o sustento do corpo, mas nós vemos que Deus se preocupa com todas as coisas para que o homem ele seja completamente satisfeito, estando nos caminhos de Deus. Por quê? Porque Deus ele proveu
coisas especiais e maravilhosas para nós. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver Provérbios capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia! Então Deus, Ele deu vários ensinos. E o que acontece com quem obedece a palavra de Deus? Ela vai aumentar os dias de vida nossos. Obedecer a palavra do Senhor vai fazer com que nós vivamos mais dias, e com saúde, e com paz. Então ele diz, acrescentarão anos de vida e paz. Então significa que Deus, Ele já preparou para nós coisas maravilhosas. Os pensamentos de Deus, como diz lá em Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, nós temos pensamentos de conquistar, de trabalhar, de fazer tantas coisas. Mas os pensamentos de Deus são mais altos ainda. Ele pensa como satisfazer a tua alma, como satisfazer o teu espírito, como você ter alegria e paz abundante. E é para isso Ele preparou os seus mandamentos, para que nós andemos nele e tenhamos uma vida repleta de paz. Amém? De alegria. E aí ele começa a dizer, continua a dizer, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Então, quer dizer, os mandamentos do Senhor, a bondade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. Olha só, os conselhos de Deus para nós. Você considera colocar no seu pescoço, significa o quê? Onde você, não sei quantos já se acostumaram a usar a correntinha. Eu estou sem nenhuma correntinha aqui no pescoço. Mas quando você coloca alguma coisa no pescoço, você lembra toda hora que você tem alguma coisa no pescoço. Por quê? Porque você vai fazer assim, balança para cá. Se abaixou, começa a mostrar que você tem alguma coisa. Então, você vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que você vai fazer, você lembra que você tem alguma coisa no seu pescoço. Então, quando ele fala atas ao seu pescoço, significa o quê? A cada movimento que você tem, você vai lembrar da palavra de Deus. Amém? Atar ao seu pescoço é isso, ou seja, para onde você se virar, para onde você se mexer, cada movimento que você vai dar, se você vai dar um movimento brusco, o que acontece com alguma coisa que está no seu pescoço? Vai balançar e vai mostrar que você tem, opa, tem uma coisa aqui, eu tenho que tomar cuidado. Quem tem alguma coisa pendurada no pescoço, sabe que não pode fazer uns movimentos muito bruscos, Então, se tem um colar, significa o quê? Que você tem que ser uma pessoa mais calma. Se uma pessoa ela é mais estabanada, que ela derruba um montão de coisa, tal, o que você faz? Enche ela de colares. Por quê? Porque ela vai ter que andar mais devagar. Certo? Claro que ela pode tirar tudo para poder fazer as coisas, então não adianta. Mas o quê? Significa o quê? Que é um sinal que você vai ter mais cuidado. Então, uma pessoa cheia de colares significa que ela é uma pessoa cuidadosa. Você fazer as coisas com uma atenção, isso é um símbolo, irmãos, amém? Mas que nos faz lembrar o quê? O quão precioso é aquilo que nós recebemos de Deus, e que todas as nossas atenções, tudo que a gente vai tomar a iniciativa, você lembre que você tem um Deus, que você precisa escrever no seu coração a palavra do Senhor e você tomar a decisão conforme, não aquilo que você pensa. Hoje está muito comum as pessoas pensarem assim, sente no seu coração. E às vezes o cristão fala assim, não, vê o que o seu coração diz. Se o seu coração diz que está tudo bem, então está tudo bem. A gente tem que pensar, isso é
certo se você tiver a palavra de Deus escrita no seu coração. Amém? E aí depois você pode consultar o seu coração, porque você sabe o que está escrito lá. Amém? Agora, se não está escrito a palavra de Deus no coração e você consulta o seu coração, o que vai acontecer? A palavra de Deus nos diz: enganoso é o coração do homem. Por isso, o conselho de Deus é você pegar a palavra de Deus e escrever no seu coração. Amém? Glória a Deus, né? E acharás, olha só como Deus ele diz, a consequência disso: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, Deus está mostrando como nós seremos aceitáveis, como nós passaremos a compreender a Deus. Quanto mais nós vamos ficando mais velhos, a gente ouve bastante assim: eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei. Muitas pessoas falando sobre não saber o que Deus quer, né? Mas Deus, ele escreveu a sua palavra mostrando o que Ele quer de nós, né? E nós queremos, não, mas está o meu nome aqui escrito? Disse assim: filho meu, Roberto Carlos Cabeça Reis, né? Se tivesse, eu ia falar, não, aí escreveu para mim. Mas Deus não faz acepção de pessoas, então essa palavra é para todos aqueles que são chamados e são filhos de Deus, amém? Então Deus fala: filho meu, você é filho de Deus? Sim. Glória a Deus. Então a palavra é para você, sim ou não? Sim. Aí, só vou fazer essa pergunta uma vez, tá? Não vou ficar perguntando toda hora sim ou não, tá? Tá bom. Não fique nervoso. Glória a Deus. Então, acharás graça. Então, toda hora a gente pede que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas, né? E aqui, Deus está dizendo: olha, se você fizer isso com a bondade e a fidelidade, né, e você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai achar graça. E a graça foi derramada sobre as nossas vidas, que é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, como Jesus se revelou diante dos homens, né, e assim mostrou a sua bondade e mostrou toda a fidelidade. Jesus foi fiel até a morte, né? Ele mostrou e cumpriu a palavra de Deus. E assim ele teve os dias prolongados, ou seja, ele teve a ressurreição e a vida. E assim nós teremos a nossa vida prolongada, ou seja, a ressurreição e a vida. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Então sabemos que muitas guerras vão continuar, né, e podem ser agravadas. Começou em fevereiro desse ano, começou uma guerra forte lá na Europa, e não acabou. E agora, no final desse ano, começou uma outra guerra no Oriente Médio. E também não acabou, né? E pode ser que no começo do outro ano comece outra guerra em outro lugar. Talvez aqui na América do Sul. Não sabemos. Mas o Senhor é conosco, amém, irmãos? Né? Por isso significa o quê? Que os tempos estão ficando difíceis e nós precisamos buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Para termos paz. Em meio a tanta dificuldade, mas a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, todas as coisas que a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, nós temos que estabelecer uma confiança em Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é o nosso Deus.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a honra, toda a glória, como diz Salmo 115. Né? Você reconhecer que Deus está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Tudo que lhe agrada ao Senhor, Deus faz. Ele é todo poderoso. E nós precisamos compreender o que lhe agrada para compreender aquilo que Deus vai fazer. E por isso, escreveu a sua palavra, para nós compreendermos o que Ele vai fazer. E onde nós devemos estar para estar seguros. E tantas coisas vão acontecer, mas Deus disse que há um lugar de segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aleluia. E não te perturbes do teu próprio entendimento. Então, porque a nossa confiança, ela precisa, o nosso amor a Deus, ele tem que passar não só pelaquilo que nós vemos, né? E nós temos que enxergar, né? Não é você fugir e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, é você saber que está acontecendo muitas coisas, mas habitar no esconderijo do Altíssimo. Né? E para habitar no esconderijo do Altíssimo, há uma questão de caminhos. Né? Uma coisa é você ouvir a palavra do Senhor, outra coisa é você decidir a sua vida conforme a palavra do Senhor. São duas coisas. Primeiro ele está falando sobre os ensinos. Não te esqueça dos ensinos. Aí no verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está falando de transformação, de encontro com Deus. É você, além de ouvir, você ter um encontro. Amém? E aí, dois encontros, sim, maravilhosos com Deus, que houve uma transformação. O encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe. Moisés foi atraído pelo Senhor. Moisés tentou, foi criado lá, foi salvo das águas por um milagre de Deus, né? Foi criado por uma princesa de Faraó, e depois dos seus 40 anos, ele se reconheceu como hebreu, e ele quis que o povo, né, trabalhar ali, viver como povo, e fazer com que o povo vivesse em paz, e não brigasse nenhum irmão contra o outro irmão. Mas isso foi possível pela força dele? Não. Deu problema. Acabou matando um homem, um egípcio, para poder salvar ali os seus irmãos. E depois, quando ele tentou apaziguar uma briga, falou assim, se a gente não parar de brigar, você vai fazer o quê? Vai matar a gente? Aí depois ele falou assim, vou ter que fugir. Aí ele fugiu para o deserto. Mas quando ele estava no deserto, passou 40 anos, ele casou, teve filho, mas o Senhor o atraiu. O Senhor o atraiu, né, numa sarça ardente. O fogo do Senhor estava lá. E ele, conhecendo ali o deserto, percebeu o quê? Que isto não era normal, era uma maravilha. E então ele falou assim, eu vou chegar para essa maravilha. O encontro com Deus acontece quando nós reconhecemos as maravilhas de Deus. Né? Quando nós reconhecemos que Deus tem feito obras maravilhosas na vida dos nossos irmãos, tem feito na nossa vida. Quando você passa a reconhecer que Deus tem operado, aí então você está perto de um encontro com Deus. Amém?
Porque aí você vai se aproximar, porque você viu uma maravilha acontecer. Você viu um milagre, aí você começa a se aproximar. Aí Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você já está é um lugar santo. O lugar onde você já está, onde você viu as maravilhas do Senhor, já é um lugar santo. Quando nós reconhecemos os caminhos de Deus na nossa vida, aquilo que Deus fez, você já está pisando no lugar santo. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você já está pisando no lugar santo. Tira a sandália dos teus pés. Tira a sua proteção, a sua maneira de andar. Tirar a sandália dos pés é passar a não confiar mais em si mesmo. Moisés estava no deserto, muitas pedras, muitas coisas poderiam acontecer ali se ele andasse descalço. Mas Deus falou: tira a sandália dos seus pés, que agora é lugar santo. Onde você pisar, nada vai te suceder. Amém? Quando você reconhece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você já está pisando em lugar santo. Significa que você não pode mais ter medo. Tira a sandália dos teus pés. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É tirar a sandália dos pés. Por isso a palavra do Senhor diz: quão belos são os pés dos mensageiros. Por aquele que se aproxima de Deus e vai levar a mensagem de Deus, ele primeiro tirou a sandália dos pés. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Verso 17 diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e em todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para todos os que a alcançam. Felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. E pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando, no verso 22, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço, então andarás seguros no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Porque o Senhor, verso 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Aleluia, glória a Deus. Quando você começa a andar no caminho do Senhor, nas suas maravilhas, você tira as sandálias dos teus pés. Tire. Isso é uma coisa que o homem tem que fazer. Deus já chegou, mostrou o caminho, mas quem tem que tirar as sandálias dos pés somos nós. A mudança na nossa vida acontece quando você tira as sandálias dos teus pés. Você reconhece o poder de Deus na sua vida. E aí você passa a querer andar sobre a proteção do Senhor. E aí você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas. E aqui vai, uma explicação. Quantas pessoas não estão se sentindo guiadas para águas tranquilas? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: nós tiramos a sandália dos nossos pés? Nós tivemos um encontro com Deus? Isaías capítulo 6, deixa marcado aí Provérbios que eu vou voltar aqui para... No aplicativo é fácil, ir e voltar,
Quando Isaías está tendo a visão, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Quando nós reconhecemos que toda a terra está cheia da glória do Senhor, nós tiramos os nossos pés, as sandálias dos nossos pés, e entendemos que a glória do Senhor está sobre toda a casa, sobre toda a nossa vida, sobre todas as circunstâncias. O Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Então, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, começou a ter o terremoto. Ele sentiu tudo tremer, porque ele reconheceu e viu a glória do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui vem o reconhecimento de cada um. Cada um precisa reconhecer qual é a sua situação diante da glória de Deus. Cada um precisa reconhecer. Reconhece em todos os seus caminhos. Como nós temos andado. Como você tem andado. Reconhece-o. E aqui Isaías reconheceu e disse: ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Santo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Pecado foi perdoado, mas porque ele reconheceu que tinha pecado. Amém? Está entendendo? Porque ele reconheceu, e ele viu o Senhor se mostrando, viu a glória do Senhor, ele reconheceu que ele precisava de purificação, e aí então foi purificado o seu pecado. Depois da santificação, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós vemos que esse encontro fala sobre libertação e palavras de libertação, palavras de salvação. O encontro de Deus com Moisés falou sobre o quê? Palavras de libertação e palavras de salvação. E isso acontece depois de quê? Da decisão nossa de tirar as sandálias dos pés, de reconhecer que nós somos pecadores. E aí você vai ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas querem ouvir a voz de Deus antes? Mas primeiro precisa reconhecer a sua glória. Amém? Reconhecer a glória do Senhor, as maravilhas do Senhor. Reconhecer a sua situação, e depois de purificado, depois de santificado, aí você vai ouvir a voz de Deus. E o que Deus vai falar? O que Deus vai falar com você? Palavras de salvação, palavras de libertação. Amém? E Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus não disse que Isaías devia ir, mas Deus disse: quem enviarei?
E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A necessidade do encontro e do posicionamento. Mas cada um de nós tem uma reação. Moisés disse: eu não, Senhor, manda outro. Moisés não queria ir. Não, eu sou gago. Ele até começou a gaguejar ali. Nem melhorou ainda, não consigo. Aí Deus falou: quem é que fez a boca do gago? Quem é que fez? O cego? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez? Então, Deus conhece a cada um e a insistência que Ele precisa fazer para cada um, daquilo que vai fazer. Mas a resposta ainda é individual. Moisés não foi forçado, Isaías não foi forçado. E nós não somos forçados. Jesus não foi forçado, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele decidiu fazer a vontade de Deus. E ele, no último momento, no Getsemane, na última noite, antes de ele ser preso, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? A submissão à vontade de Deus. A submissão ao poder de Deus. E isso precisa ser voluntário. Depende de cada coração. E precisa ser voluntário. Por quê? Porque todo louvor, toda honra é dirigida ao nosso Deus. Mas os servos do Senhor são servos voluntários, porque eles são livres. Amém? Nós somos libertos, nós somos livres, nós somos servos do Deus Altíssimo, para o seu louvor, para a sua glória. E assim nós precisamos entender que o encontro com Deus transforma a nossa vida. Amém? O encontro com Deus tem transformado a sua vida. É momento de nós voltarmos ao primeiro amor e sentirmos as primeiras coisas, a transformação do poder de Deus na nossa vida, para lembrarmos das coisas que deixamos de fazer e passamos a viver quando ouvimos a voz de Deus. Quando você ouviu a voz de Deus, o que Deus disse para você? Lembre lá, quando você foi santificado, quando você deu um passo para Deus, o que Deus disse para você? Analise aquilo que Deus disse para você e veja se você está ainda no mesmo caminho que Deus disse para você ou se você se desviou daquilo que Deus disse. Amém, irmão? Porque nós, o ser humano, ele começa a cair numa cilada do diabo por causa das circunstâncias e começa a ver, foi assim que o Senhor disse. Quem começou com essa mudança daquilo que Deus falou foi a serpente. Mas certamente não morrereis. Deus disse que se tocar no fruto proibido, na árvore do conhecimento do bem e do mal, então certamente morrereis. Mas certamente não morrereis. E quantas coisas Deus tem falado conosco, conforme a sua palavra, conforme a sua verdade. Não toque nisso, não faça isso. E aí a gente começa a pensar e ver, mas certamente eu não vou morrer se eu fizer isso. Mas Deus disse para fazer ou não fazer? A palavra de Deus diz que conforme nós obedecemos a palavra de Deus,
nós teremos nossos dias alongados. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Provérbios capítulo 3, verso 7. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Então, sábio aos seus próprios olhos significa o quê? Você começa a querer interpretar e ser juiz. Você fala, não, isso aqui posso fazer. Deus disse para não fazer, mas eu já não sou mais menino. Né? Eu já consigo discernir, eu consigo fazer essa coisa errada aqui e isso não vai me dominar. Esse mal não vai me dominar. Mas a palavra de Deus diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, para o mal não te dominar, nós temos que temer a Deus e nos afastar do mal. Amém? Esse é o conselho de Deus. E qual que é a consequência? Qual que é o benefício? Qual que é o dom de Deus quando nós fazemos isso? Diz assim, isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Temer a Deus e apartar-se do mal, não ser sábio aos seus próprios olhos, é que vai nos garantir a saúde. Né? E que nós vemos hoje, pessoas sábias para si mesmo, que tomam as decisões do jeito que quer, mas está com pânico, está com depressão, está com angústia, está com dor, está com um monte de coisa. Mas está fazendo tudo aquilo conscientemente, tomando as decisões sábias aos seus próprios olhos. Mas para ter saúde, nós precisamos temer a Deus, não ser sábio aos nossos próprios olhos, ou seja, nós precisamos ser humildes o suficiente para buscar na palavra de Deus aquilo que Deus quer. Isso é ser humilde. Isso é você dizer, eu não sei como resolver uma situação, vou buscar na palavra de Deus para ver como é que Deus me aconselha. Isso é ser humilde. Amém, irmãos? Né? E isso será a saúde para o teu corpo. Né? Nós queremos que as pessoas tenham saúde. Né? Olha, que esse 2024 seja um ano cheio de saúde. Mas o que a palavra de Deus diz sobre saúde? Seja humilde, obedeça ao Senhor, tema a Deus e aparte do mal. Isso será saúde. Amém? Por quê? Porque aquele que te dá saúde é que te diz o conselho. Amém? Né? Então você quer seguir o conselho de Deus para a sua vida? Amém? Amém, glória a Deus. Né? E refrigério para os teus ossos. Os ossos, irmãos, os ossos sustentam todo o nosso corpo. Né? Os ossos é onde ele tem as medulas que produzem células que curam o nosso corpo. Se os nossos ossos são saudáveis, né, todo o teu corpo vai ser saudável. Porque se ele ficar doente, ele vai ser curado. O corpo produz mecanismo para a cura da sua doença, do teu próprio corpo. Né? Por que quando nós estamos doentes, nós precisamos descansar? Nós tomamos remédio, medicação, tal. Mas o que faz você ser curado é você descansar e esperar o teu corpo reagir. É isso que faz curar. Né? Você toma um medicamento para o teu corpo, né? Para combater aquele mal e o teu corpo conseguir restaurar, né? Os teus anticorpos lá combaterem o mal que está no teu corpo para ele ser curado. A vacina tem esse princípio.
né? De entrar no teu corpo, para que teu corpo seja tocado em algumas células, que os teus anticorpos peguem aquilo, sejam curados e consigam enfrentar, né, aquilo que está afetando o teu corpo, aquela enfermidade, e consigam vencer naquela batalha. Né? Mas é o teu corpo que faz isso. Né? Teu corpo é que vai conseguir vencer. Né? Então, se enfim, não há nenhuma aula sobre isso, que também não sou formado sobre isso. Né? Mas o refrigério e a saúde nos ossos, né? A palavra de Deus diz que vai produzir saúde para nós. Né? E por isso que nós temos que cuidar dos ossos. Né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, e nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, veja que tudo isso, tudo que nós lemos do verso 1 até o verso 9, são coisas que nós precisamos fazer, e uma consequência é que se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Não é só honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de sua renda, que se encherão fartamente os teus celeiros. Então, não é esquecer de todos os conselhos, e falar, não, eu vou honrar com as primícias, com o meu dízimo, e tudo isso aqui também vai acontecer. Não, não é isso. Por quê? Porque essa palavra, no versículo 10, ela está totalmente associada às bênçãos da obediência. Quando nós vemos as bênçãos da obediência, nós vamos para Deuteronômio 28, e aí nós vamos ver todos, né, as bênçãos decorrentes da obediência. Verso 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá, que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Veja, verso 8 e verso 9, eles estão ligados. A bênção de os celeiros. E tudo que nós colocarmos as mãos, e o Senhor abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Né? A terra que o Senhor Deus nos dá, ela está vinculada com tudo aquilo que você põe a mão. Então, na tua profissão, naquilo que Deus te capacitou, naquilo que você põe a mão para trabalhar, para ganhar o seu pão, é aí que o Senhor vai te abençoar. Amém? Tudo que você pôr a mão para fazer. Mas, aqui está vinculado, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos. Ou seja, povo santo é aquele que pisa em solo santo. Amém? Ou seja, é aquele que está na presença do Senhor e que tirou os pés, a sandália dos pés. Que reconheceu o Senhor nos seus caminhos. Aquele que está obediente. Aquele que teme ao Senhor. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor e andamos nos seus caminhos, né? Amém? E a gente pode ler todo esse texto, e aí você vai perceber que ele está totalmente ligado a esse ensino que nós vemos em Provérbios, né?
capítulo 3. Ele inteiro ele vai falar também sobre essas mesmas coisas, e aqui ele está falando de uma maneira, em Provérbios, ele fala de uma maneira pessoal, né? Qual o impacto para a vida de uma pessoa obedecer à palavra de Deus. Lá em Deuteronômio ele está falando do aspecto e a consequência para todo o povo, quando todo o povo é obediente, né? Então, e nós percebemos que o Senhor, Ele tem poder para te abençoar individualmente, e Ele tem poder para abençoar todo o povo de uma maneira coletiva. Amém? Então nós vemos, né, que a palavra do Senhor, ela operou individualmente na vida de Moisés, Josué e Caleb, e eles tiveram vida prolongada com vigor, ainda que o povo precisou ficar no deserto mais 40 anos. Por quê? Porque o povo perdeu a bênção coletiva, porque desobedeceu ao Senhor e não quis entrar, temeu os povos de lá e quiseram fazer uma rebelião contra Moisés, né? Então, eles perderam a bênção coletiva que era todo o povo entrar, né? Então, eles perderam e ficaram mais 40 anos no deserto. Mas o Senhor é poderoso para abençoar individualmente. E abençoou Moisés, Josué e Caleb pela fidelidade. E eles permaneceram fortes, né, mesmo com o passar dos anos, e os seus anos foram prolongados para que eles entrassem na terra prometida. Amém? Moisés só não entrou na terra prometida porque na hora que Deus falou para ele falar a rocha, ele bateu na rocha. E então ele e Arão deixaram de entrar na terra prometida. Mas se não, Moisés também teria entrado na terra prometida, né? Assim como Josué entrou, assim como Caleb entrou. Amém, irmãos? Então, as nossas decisões individuais têm impacto diretamente nas bênçãos, né, que nós vamos receber individualmente. Então, significa que nós precisamos tomar as nossas decisões individualmente, né? Nós queremos que, às vezes, os líderes tomem a decisão e os líderes levem toda a bênção. Moisés, um grande líder, pelas decisões individuais do povo, de várias tribos, não puderam entrar na terra prometida. Ainda que Moisés era fiel. Amém? E às vezes, o pensamento do povo depende da liderança. Se o líder é bom, então todo mundo vai ser abençoado, independente de ser fiel ou não ser fiel. E isso não é verdade diante da palavra de Deus. Nós individualmente precisamos ser fiéis a Deus. Nós individualmente precisamos buscar a Deus. Nós individualmente precisamos trabalhar pelo nosso pão. Amém? Individualmente nós precisamos fazer isso. Porque assim mandou o Senhor. Nós temos a nossa responsabilidade individual. E o Senhor, e aqui é bom entender o que Deus tem para nós, né? Se encherão fartamente o teu celeiro e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós podemos compreender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nós vemos Paulo falando isso mediante a toda a dificuldade que ele estava passando, mas ele via a glória de Deus e o poder de Deus. E assim mesmo, quando estava preso, Paulo e Silas louvavam e entoavam louvores ao Senhor. Amém? Eles davam glória a Deus porque eles sentiam o poder de Deus, independente da situação que eles estavam passando. E nós precisamos ter um encontro com Deus na nossa vida, para nós estarmos firmes e louvando a Deus, independente das circunstâncias. Amém? Individualmente nós precisamos disso, né? Por isso que nós fazemos essa reunião juntos na igreja, para podermos passar orando, entregando o nosso caminho ao Senhor, reconhecendo
que no ano que passou e no ano que vai vir, nós dependemos de Deus. E é bom fazermos isso de maneira coletiva, mas também é necessário que nós façamos isso individualmente, né? Então, seria ótimo toda a igreja estar junto aqui, fazendo, né, a passagem de ano juntos, seria muito bom. Mas, onde cada um estiver, é necessário que cada um esteja buscando a Deus. Amém? Não é porque nós estamos viajando que nós vamos deixar de buscar a Deus. Amém? Né? Onde nós estivermos, em qualquer circunstância, nós precisamos buscar a Deus. Amém? Não estou dizendo que quem não está aqui não está buscando a Deus, nada disso. Né? Estou falando que cada um precisa, onde estiver, estar buscando a Deus. Amém? O nosso compromisso é individual. Né? O nosso encontro com Deus é individual. Ainda que Deus se manifeste para todos ver. Amém? Glória a Deus. Né? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isaías 61. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E assim diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e para pôr sobre os que estão em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor derramou do seu Espírito para escrever no nosso coração a sua palavra, para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Seja cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo acontece quando nós temos um encontro com Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós nos rendemos a Deus. E aí, há um momento que nós somos cheios do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo. E Ele nos ungiu para anunciar a liberdade. Amém? A liberdade que é conhecer a Deus. A liberdade e aquilo que vai provocar. Né? Ele vai curar os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor, Ele cura os quebrantados de coração, consolar os que choram, tirar de luto, né? Isso é poder de Deus, tirar de luto. Aqueles que estão de luto, Ele coloca uma coroa em vez das cinzas, para tirar o luto, para tirar a tristeza da morte, da angústia, e óleo de alegria em vez de pranto. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. E isso são coisas que vai encher os nossos celeiros espirituais. Isso é que vai encher. O Espírito Santo vai encher os nossos celeiros espirituais para você anunciar as boas novas. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Você crê? Amém. Glória.